as exposições, né, sobre a parte teórica, analisamos 4 projetos de lei. Eu vou dar só uma recapitulada em alguns assuntos, né, para o pessoal que não veio poder entender um pouquinho melhor o nosso trabalho hoje. Então, hoje, alguns alunos vão mostrar o projeto de lei e a gente vai fazer uma crítica sobre o projeto que cada grupo trouxe. Bom, pessoal, sendo breve, nós vimos que um tributo, para ele ser exigido, tem que ter o lançamento. Vou dar um exemplo do IPTU. O IPTU, na regra matriz de incidência, lembra, eram as cinco perguntas para que o tributo incidisse. Na regra matriz de incidência, está lá, na lei municipal, que o fato gerador do IPTU ocorre a cada 1º de janeiro. Então, não adianta nada ser proprietário de um imóvel situado na zona urbana do município em 1º de janeiro. Por quê? Você, em tese, é o devedor do IPTU. Por que em tese? Porque para que você seja efetivamente o devedor, é necessário que a administração tributária faça o lançamento. Tá? O tributo só passa a ser devido com o lançamento, porque é a partir do lançamento que nasce uma coisa chamada crédito tributário. Se não tem esse lançamento, o tributo não é devido. Então você recebe na sua casa a notificação de lançamento do IPTU, você recebendo, você está notificado do lançamento, e aí você já tem a obrigação de pagar aquele tributo. Cuidado, pessoal, porque vocês vão falar assim, bom, mas olha, eu conheço uma pessoa que tem uma empresa prestadora de serviço e ela não recebe nada do fisco. Não, aí é um outro tipo de lançamento que chama lançamento por homologação. O próprio contribuinte faz o lançamento por meio da emissão da nota fiscal eletrônica. E aí o que acontece? Aí a administração tributária tem 5 anos para homologar, para manifestar que está de acordo com aquele lançamento. Aí a pergunta, e se a administração tributária nada fizer? Ocorre a homologação tácita. Então tem vários tipos de lançamento. Nós vamos ver o seguinte, pessoal. Então, a partir do lançamento, o crédito tributário ele passa a ser exigível. Só que essa exigibilidade ela pode ser suspensa. E é aqui que eu quero falar com vocês, o objeto relativo a leis municipais. Então, se o projeto de lei estabelecer a suspensão do pagamento de um tributo, ele nada mais vai estar fazendo do que suspendendo a exigibilidade desse tributo. Aí você pode perguntar, o que é suspender a exigibilidade? A administração tributária não pode cobrar, a administração tributária não pode inscrever em dívida ativa e a administração tributária não pode mover ação de execução fiscal. Aí você fala assim, bom, mas e se ela estiver movendo ação de execução fiscal, a execução fica suspensa, enquanto vigente uma das causas que a gente vai ver, que elas estão dispostas nos incisos do artigo 151 do CTN. Tudo bem? Aí, o que acontece quando a pessoa se torna devedora inadimplente? Ou seja, venceu o tributo e ele não foi pago na data do vencimento. Vai ter o quê? Inclusão no CADIM. Então, qual o reflexo da inclusão no CADIM? Quando há uma causa de suspensão de exigibilidade, o apontamento no CADIM fica igualmente suspenso. Isso é relevante por quê? Porque tem entidades que celebram contratos administrativos com o município e, uma vez inscritos no CADIM, eles não podem receber o quê? Os pagamentos, os repasses. Então, esse assunto tem bastante relevância. Então, o que a gente viu? A gente viu o seguinte, o artigo 141 do CTN, ele fala o seguinte, vamos ler o que está só em vermelho aqui. O crédito tributário regularmente constituído somente tem sua exigibilidade suspensa nos casos previstos nesta lei. Ou seja, no CTN, que é a lei, ela é originalmente ordinária, ela foi recepcionada como complementar, desde a Constituição de 1967, de lá para cá, ela tem status de lei complementar, então ela só pode ser modificada por meio de lei complementar. E o que acontece? Ele fala o seguinte,
Não pode haver, vamos fazer uma outra leitura do 141, não pode haver outra causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributário que não seja aquelas previstas no Código Tributário Nacional, que são aquelas que estão no artigo 151 do CTN, são essas daqui. Tá? Elas são a moratória, que é o quê? A moratória ela ocorre quando a lei ela dilata o prazo para pagamento do tributo. Então, na aula passada, eu usei o exemplo de Mariana. Suponha que a Câmara de Mariana edite uma lei que fala assim, os tributos relativos a ISS, IPTU, serão pagos daqui a 90 dias, ou 90 dias da data do vencimento que eles hoje estão estipulados. Isso é uma moratória, uma dilação do prazo para pagamento do tributo. O depósito do montante integral, eu falei, quando pode ser num processo administrativo ou judicial, em que o contribuinte deposite o valor integral. Integral significa juros, multa, tributo e atualização monetária. Tá? Se ele fizer o depósito de todo esse montante, o pagamento relativo a esse tributo que foi depositado está suspenso. Aí o que acontece? Vai ter um processo judicial administrativo. O processo vai chegar no fim com uma decisão final. Se o processo for favorável ao contribuinte, ele levanta aquele depósito para ele. Se favorável ao fisco, o depósito se converte em renda do município. Tá? Reclamações e recursos do processo tributário administrativo, quando ocorre uma impugnação. Eu falei, o IPTU você tem um prazo de 90 dias da data de vencimento da primeira parcela ou parcela única para impugnar, e os demais tributos você tem 30 dias. Né? Então, se você tem uma empresa, ela foi autuada, o que acontece? Você vai ter um prazo de 30 dias para entrar com uma petição no processo administrativo. Concessão de medida liminar em mandado de segurança, medida liminar é uma medida que ela é concedida no início do processo ou incidentalmente ao processo e ela tem a finalidade de suspender, no caso tributário, a exigibilidade do crédito tributário. E aí o que aconteceu? Como nós falamos, em direito a gente tem que tomar cuidado com as palavras que estão na lei. Eu posso ter medida liminar em outros tipos de processo. Então, se eu tenho um auto de infração, eu quero anular aquele auto de infração, eu vou entrar com uma ação anulatória. E aí eu posso pedir uma liminar. Aí acontecia o seguinte, gente, eu entro com uma ação anulatória, a liminar não suspende, por quê? Porque não tinha previsão legal, não tinha esses incisos aqui. Mas se é mandado de segurança, aí suspendia. Aí depois veio o quê? Veio o inciso 5, em qualquer espécie de ação judicial, medida liminar ou tutela antecipada, porque o Código de Processo Civil de 1973, que foi revogado pelo de 2015, ele, numa de suas mini-reformas, introduziu a tutela antecipada, que é um tipo de medida liminar. E, no final, o parcelamento. Então, cuidado, pessoal, que não é que suspende todos os créditos. Aqui, a leitura que você tem que fazer é que vai suspender somente os créditos que são objetos daquele parcelamento. Né? Por exemplo, e olha que coisa engraçada, eu não comentei isso na aula passada, existem determinadas infrações tributárias que elas caracterizam crime contra a ordem tributária. Aí o que acontece? Aí o contribuinte, ele entra no parcelamento. Qual o efeito na esfera penal? Aqui a gente sabe, aqui pelo 151 vai suspender a exigibilidade do crédito tributário. Na esfera penal, o que vai acontecer? Vai suspender o quê? Vai suspender o inquérito policial ou vai suspender o processo crime se ele já houver sido instaurado. Tudo bem? Então, esse parcelamento aqui é muito importante. E aí se o contribuinte paga tudo, para fins criminais tem uma disposição que fala o seguinte, o pagamento, né, do tributo devido, ele extingue a punibilidade na esfera penal. Tá? E se ele não respeitar o parcelamento, aí volta a correr o processo criminal e o inquérito policial ou o processo criminal, conforme o caso.
Bom, pessoal, então, vendo isso que eu acabei de falar, a gente não vai ver aqueles 4 exemplos, tá? Da aula passada, mas esse aqui é facinho, é mais para aplicar o que a gente acabou de ver. Então, vamos supor, Lei Municipal número 2. Fica suspenso o pagamento do IPTU relativamente a imóveis, objeto de calamidade pública. Primeira coisa, pessoal, o que é calamidade pública? A gente falou isso. Então, toda vez que o projeto de lei for tratar de uma determinada situação, ela deve evitar esse termo genérico, porque isso vai dar muita discussão. Então, é interessante que o legislador já coloque o que ele entende por calamidade pública. Tudo bem? O que ele pode fazer? Ele pode fazer o seguinte: fica suspenso o pagamento de IPTU relativamente a imóveis que sofreram enchentes. Para aqui. Então, um imóvel que sofreu enchente em 1912 pode ser objeto disso aí? Em tese, poderia. Então, a gente especifica o quê? Um limite temporal. Mas até aqui, está corrigido o projeto de lei? Não, pessoal. Por quê? Porque fica suspenso. Fica suspenso até quando? Uma outra coisa. Enchente ou calamidade pública é uma das hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151 do CTN? Não é. Então, esse projeto de lei já nasce morto. Porque ele está infringindo o 141 e o 151 do CTN. Tudo bem? E aí você tem uma infinidade de outros projetos, né? Outra vez, isso não sei se foi em Campinas, que falava o seguinte: suspender a cobrança do IPTU de imóveis que foram declarados de utilidade pública. Cuidado, não pode. Por quê? Porque a declaração de utilidade pública não está no rol do artigo 151 do CTN. Então tem que tomar esse cuidado. Eu até entendo a intenção do legislador, mas, né, nós temos o quê? Todo um sistema de hierarquia de regras que deve ser observado. Aqui, pessoal, a gente está falando da destinação da receita tributária, né? Então, nós temos aqui o direcionamento de verbas relativas à saúde, educação, administração tributária. Isso são as exceções que a Constituição determina. Prestação de garantia à operação de crédito por antecipação de receita, isso pode. O que não pode? Olha, fica criado um fundo para a prática do esporte da criança carente e vamos destinar 5% da receita do ISS para esse fundo. Isso é inconstitucional, pessoal. Isso também não pode e é muito comum ver projetos de lei dessa natureza. Oi. Você quer falar no microfone? Que eles estão? Que eles estão filmando, né? Seria bom falar. Nesse exemplo específico que o senhor acabou de mencionar, do esporte, existe na cidade de São Paulo um fundo que arrecada 10% do valor destinado de emendas para a Secretaria de Esportes. Né? Desculpa, eu não entendi. Existe um fundo que é destinado para o esporte na cidade de São Paulo, que ele destina 10% da arrecadação da Secretaria de Esportes para esse fundo. Então, mas cuidado, sabe por quê? É o seguinte, aí funciona, me corrija se eu estiver errado com a relação à lei orçamentária. Quando é feita a lei orçamentária anual, é destinada uma verba para a secretaria. Aí a secretaria destina para o esporte. Isso é uma coisa, isso pode. O que não pode é a lei falar 10% da arrecadação do ISS vai para o fundo. Por esse meio, você colocar, porque as receitas originadas tem a receita tributária na lei orçamentária anual, a gente tem uma previsão, né? Isso você pode fazer a destinação na lei orçamentária. Até aí tudo bem, você destinou para aquele órgão, Secretaria dos Esportes, e ela destina aquele valor que ela recebeu para o esporte. Isso não tem problema nenhum. Eu expliquei mal. Dentro da receita da Secretaria de Esportes, 10% da Secretaria de Esportes, é uma lei aprovada aqui na Câmara, foi 10% da arrecadação total da Secretaria de Esportes, do dinheiro que é destinado no orçamento para a Secretaria de Esportes. A Secretaria de Esportes tem que separar 10% desse valor para esse fundo não tem problema. do esporte. Até aí não tem problema, isso não tem problema nenhum. O que não pode fazer, porque olha só, como é que vai funcionar isso? O chefe do Poder Executivo, o prefeito, junto com a Câmara, ele
tem as emendas que você falou que é feita pelo legislativo, mas o chefe do executivo vai destinar um determinado valor para a secretaria. Até aí, uma hora ele pode determinar 1 milhão, outra hora 2 milhões. Isso tudo bem. Agora, o que não pode fazer é você amarrar isso a uma receita tributária, fazer direto da receita tributária para o fundo. Isso você não pode fazer. Agora, essa forma você pode fazer. Eu posso também, por exemplo, destinar, ou também entra nesse caso, dentro do orçamento da cidade, destinar um percentual obrigatório para a secretaria? Por exemplo, que nem foi aprovado na LDO aqui na Câmara esse mês passado. 1% do orçamento da cidade é do esporte. 1% do orçamento da cidade é para a pasta de segurança pública. Então, cuidado, porque é o seguinte. Aí tem um detalhe. 1% do orçamento. O orçamento não é só arrecadação tributária. Porque você recebe repasse de PVA, repasse de ICMS, e esses repasses não estão sujeitos a isso. Você não pode vincular. Isso você não. A tributária, né, ISS, IPTU, ITBI, você não pode vincular. Tá? Agora, eu vou destinar 1% do orçamento, mesmo porque, olha só, educação e saúde, isso pode, é exceção. Isso é exceção. Agora, é assim, você não pode fazer essa vinculação direta por meio da lei com relação ao fundo. Né? Agora, quando você passa por esse trâmite do orçamento, aí já é uma outra questão. Tá? Porque geralmente a lei que cria o fundo fala, olha, tantos por cento... Aqui eu não vi, eu nunca peguei projeto de lei daqui assim. Não digo que não tenha também, não sei, não tenho conhecimento, mas eu vi uma lei, se eu não me engano, de Campinas, que fazia isso, queria destinar acho que 10% do ISS para um fundo de esporte. Isso é inconstitucional. Tá? Foi o que eu coloquei aqui, destinado ao fundo esportivo da criança carente. Esse tipo de redação aqui não pode. Tá? Vejam, é engraçado, né? Mas às vezes você fala assim, bom, às vezes do ponto de vista matemático, aritmético, a operação é a mesma, mas do ponto de vista jurídico, não. Tá? Então, quando você faz você dispõe isso na lei orçamentária, porque assim, na verdade, assim, indiretamente, o que vai para a Secretaria dos Esportes, você vai falar, é um dinheiro que veio dos impostos. Claro que é, né? O município vive disso. A Constituição Federal de 88, ela passou esses 3 impostos para o município para que ele tenha autonomia financeira. Sim, então tem uma origem tributária, se você for ver. Mas o que você não pode é fazer essa vinculação direta. Tá? Aqui, pessoal, eu falei também da lei de responsabilidade fiscal. Por que isso, pessoal? Esse artigo 14, ele é pertinente quando ocorre uma renúncia fiscal. Então, toda vez que ocorrer uma renúncia fiscal, eu tenho 2 alternativas. Ou eu demonstro que essa renúncia não vai afetar as metas de resultados fiscais, ou então eu tenho que propor medidas de compensação. Só que quando forem propostas medidas de compensação, esse benefício tributário, ainda que ele entre em vigência, ele não será aplicado enquanto essas medidas não forem implementadas. Né? Isso é uma coisa que... e assim, pessoal, eu já vi casos em que o legislativo coloca assim, o impacto orçamentário, 14 milhões. Espera um pouquinho. De onde veio esse número? Né? Então, vamos pegar, uma isenção de... Vamos usar aquele exemplo que a gente usou para pessoas com maior de 85 anos. Você fala, olha, eu tenho aqui em São Paulo, sei lá, 5 mil pessoas, eu consigo ver o imóvel dessas pessoas acima de 85 anos, então, dentro disso daí, eu consigo prever um impacto orçamentário, ter uma ideia, né? Mas ela tem que partir de um estudo assim, com as variáveis objetivas relacionadas com o projeto de lei que está sendo analisado, e não simplesmente apresentar um valor 15 milhões, 14 milhões, 20 milhões, porque isso sempre é questionado. O que a gente vê é que
muitas vezes, né, o próprio legislativo pede o estudo para que o executivo faça. Tá? Pode acontecer? Pode acontecer também. Aqui, pessoal, já entra nos projetos de lei que a gente analisou. Então, a teoria que a gente viu na aula 2 parou por aqui. Eu vou fazer o seguinte. São 7h30. Quem está com os projetos de lei para serem apresentados aqui? Não é apresentado, vamos falar. Vamos discutir. Você tem cópia? Uma cópia para eu dar uma lida? Então, vou fazer uma leitura, tá? Vamos lá. Primeiro projeto de lei. Artigo 1º. Torna obrigatória a criação e instalação de quiosques no município de São Paulo para comercialização de sucos de laranja, com construção de sanitários coletivos destinados ao atendimento da população em trânsito nessas áreas e em suas necessidades fisiológicas mais urgentes. A comercialização, artigo 2º. A comercialização mencionada no artigo anterior só poderá ser feita por produtos de laranja, desde que devidamente comprovados. Aí fala do suco, o tamanho oficial. Vamos ver aqui. Mas ele está falando de alguma isenção? Deixa eu ver aqui. Não. Ele tinha que ter um viés tributário. Um viés tributário. Ele tinha que ter um viés tributário. Você tem aí? Vamos lá? Ó, o colega trouxe um aqui. O artigo 2º da Lei 11.614, de 13 de julho de 1994, com alterações da Lei 13.776, de 10 de fevereiro de 2004, e da Lei 15.889, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. A isenção de que cuida o artigo 1º desta lei dependerá de requerimento na forma e prazo e condições que dispuser o regulamento, onde o interessado deverá comprovar que não possui outro imóvel neste município nem qualquer outro. Utiliza o imóvel como residência. Receber, relativo ao mês de janeiro do exercício de incidência do IPTU, o valor bruto de até 5 salários mínimos. Aqui está falando da isenção do IPTU, para os aposentados? Isso, porque atualmente a isenção é de 3 salários mínimos, e aí tem um desconto progressivo até 5. Né? É vigente? Existe esse projeto ou você fez? Em São Paulo. Eu falei, nossa, o cara tá acabando com os velhinhos. Cara. Não, mas tudo bem, é válido, tá certo. Não, tá certo. Sim. Não, é que às vezes o velhinho tem uma kitnet na Praia Grande e ele ia dançar aqui. Mas a gente faz. Você sabe uma coisa aqui? Olha só. Olha só que interessante. Você deixou... Ele falou o seguinte, realmente ele fechou essa porta, para o cara que só tem um imóvel, né? Isso daí a gente vê na declaração de imposto de renda da pessoa, né? Porque lá ela tem que relacionar. Então o interessado ele entra com requerimento, só para vocês entenderem um pouquinho o funcionamento da administração tributária. Ele entra com requerimento e um dos documentos que é solicitado é a declaração de imposto de renda. E lá ele tem que declarar os imóveis que ele tem. Né? Então você viu isso aqui... Acabou. Pode falar. Pode falar no microfone. Eu fiquei preocupado justamente com a questão da execuibilidade disso, que será que quem está entrando com requerimento teria que pedir, enfim, certidões de todos os municípios do Brasil? Não. Então, você sabe um problema que às vezes acontece? Agora é interessante que eu vou falar até um pouquinho do lado da administração tributária, que é assim, às vezes, eu já vi um caso na Secretaria da Fazenda, que era uma velhinha, ela entrou com um pedido, e aí o que acontece? Constava que ela tinha 2 imóveis, e na verdade ela tinha vendido, e a pessoa não tinha feito, assim, não tinha atualizado o cadastro na prefeitura, porque olha só,
Uma coisa é o cartório de registro de imóveis, outra coisa é o cadastro imobiliário da prefeitura. Normalmente, tem cartórios de notas ou de imóveis que, quando ele lavra uma escritura, ele te cobra um valor e fala, ó, você quer que eu faça a atualização cadastral? E te cobra um valor lá e faz a atualização cadastral. Ele não é obrigado a fazer isso. Na verdade, aí é o contribuinte que deveria. Mas tem gente que não quer pagar e não atualiza o cadastro. Aí a gente fala o seguinte, bom, então, a senhora vendeu? Então a senhora vai ter que provar. Como é que ela prova? Trazendo a escritura? Não, pessoal. Porque a escritura por si só, ela não é ela não outorga a você a propriedade imobiliária. O que outorga a propriedade imobiliária é o registro da escritura no cartório de registro de imóveis da circunscrição territorial daquele cartório. Aí sim, porque olha só, se você compra um imóvel e lavrou a escritura, está tudo certo, todas as certidões, e aí essa pessoa vai e vende para outra pessoa no dia seguinte, e essa segunda pessoa registra antes que você, o imóvel é dela, não é seu. Ah, mas com a escritura eu comprei. Quem registrou primeiro é que leva. Aí você vai ver perdas e danos com a outra pessoa. Porque o Código Civil é claro, né? Você só adquire a propriedade com o registro. Então aí o que a gente faz? Olha, tem que pedir uma certidão daquele imóvel no cartório de registro de imóveis. Aí ela trouxe, realmente aquele imóvel não estava mais no nome dela, aí já pede para atualizar o cadastro e já resolve, e ela teve direito à isenção, né? E realmente, uma outra coisa, um outro problema que é um debate grande, que eu até trouxe isso de uma forma assim, não tinha comentado, mas agora, aproveitando que você trouxe esse projeto de lei para a gente conversar, é o seguinte, fala valor do benefício ou é renda? Porque existe uma grande diferença. Então, pessoal, o que eu falo é isso. A gente fala assim, isso aí é um detalhezinho. Não, gente, vocês não sabem a discussão que sugere, isso vai parar na justiça até. Né? Você mobiliza toda, assim, não toda, mas você mobiliza parte da administração tributária, parte da procuradoria, para discutir uma coisa que aqui na origem, se a gente tivesse delimitado o escopo melhor, tudo isso já nem precisaria discutir. Porque eu acho assim, pessoal, se a lei fornece a lei é abstrata, várias interpretações, é direito do contribuinte também ele buscar a interpretação que seja mais conveniente para ele. Isso, gente, isso é livre acesso ao judiciário, isso não tem problema nenhum. O problema é a margem que o legislador vai deixar. Se ele deixar uma margem ampla, né, se ele falar valor do benefício, ou se ele vai restringir isso daí, falando renda. Então, são essas... o espírito do curso aqui é para despertar isso em vocês. Eu tenho certeza que a gente não viu todas os casos possíveis, nem tem como, gente, porque a criatividade humana é infinita. Mas, assim, eu acho que só de vocês saberem que isso pode dar problema, eu acho que vocês vão procurar ler um projeto de lei já com mais atenção e pensar nessas situações. Tem coisa que pode ser que passe? Pode ser, gente, mas tem coisa que não vai passar. A vida é assim, é um aprendizado. A gente vai aprendendo e vai melhorando. Eu tenho certeza que vocês já estão assim, preocupados com essa questão. Mas legal, aqui... Olha, 5 salários mínimos, você ampliou um pouquinho e pegou pelo outro lado. Não, mas é isso. Gente, uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, não é que a administração tributária quer restringir, né? Todo mundo... Foi muito engraçado, né? Eu fui num churrasco esse final de semana e tava lá o pessoal da família da minha namorada, aí tinha um primo distante dela que eu não conhecia. O que você é? Eu sou auditor fiscal. E ele virou para ela, cai fora, né? Fica com essa fama de, não, o cara quer ferrar, Não é isso, gente. Pode ser que tenha auditor que queira ser mais real que o rei, mas não é essa a filosofia da administração tributária, né? Quer arrecadar? Quer arrecadar. Mas é assim, gente. Quer arrecadar como?
Né? Acho que a arrecadação tem que ser inteligente, tem que ser um negócio... Na Constituição, a gente tem uma coisa que chama princípio da capacidade contributiva, ou seja, aquele que tem mais tem que pagar mais. Né? Então, eu sempre falo, gente, eu encaro... Eu falei isso numa palestra de advogados, o pessoal parece que viu um fantasma, né? Porque o advogado já tem uma orientação oposta à que a fiscalização tem. Mas, gente, eu falei assim, a fiscalização é uma forma de concretizar o princípio da capacidade contributiva. Porque eu falei para vocês, no Brasil a tributação ela é regressiva, ela é no consumo. Ou seja, então você pega aquele cara que não é tributado na renda, não é tributado no patrimônio, por quê? Porque a renda do cara é muito pequena e o patrimônio ele não tem. Mas ele tem que comer, ele tem que consumir, ele vai ser tributado aqui. Então, como é que a gente, né, contorna um pouco essa situação? E você vê, às vezes, apresentadores de televisão que ganham mais de 20 milhões e pagam R$2.000 de imposto de renda à pessoa física. Tá certo isso, gente? Né? Aí, pegando aquele bordão na televisão, é esse o Brasil que vocês querem? Né? Porque acho que nem tanto assim. Claro, se você tributar muito, a França tentou sobretaxar impostos sobre grandes fortunas, o pessoal saiu do país, levou a riqueza. Não é isso também, mas eu acho que existe um equilíbrio, sabe? A gente ouve aqueles que são adeptos à doutrina liberal, não tributa, o tributo é um atrito, o tributo... Gente, precisa do tributo. Você vai ser assaltado? Quem vai pagar o salário do policial que fica aí fora? Do guarda civil metropolitano? Quem vai pagar? Precisa, gente. Então é uma realidade. A questão é quanto e como é que você vai operacionalizar isso. É a mesma coisa que uma empresa. A empresa quer lucrar, ela pode lucrar por meio de uma inovação tecnológica. Ou ela pode lucrar o quê? Fazendo esquemas? Pode ser ela que vai optar por onde ela vai. Mas eu acho que a inovação tecnológica é uma coisa muito mais construtiva do que a outra. Então, é isso que eu proponho. Tem que arrecadar? Tem, mas vamos ver como a gente vai arrecadar. Você pode fazer uma arrecadação menos distorsiva na economia, dá para fazer isso. Mas tem que pensar, gente, tem que ter informação, tem que ter, né? Tem que ter um intercâmbio, tem que ter... É aquilo que eu falo, não pode haver esse distanciamento, né? E esse distanciamento, gente, olha, eu já vi em banco, que eu trabalhei, eu já vi em vários lugares públicos e privados. Porque a informação, ela tem um valor muito grande, gente. Se você souber usar a informação, com certeza você vai longe. Vai longe, gente. Porque, olha, já tem um exemplo que eu estava até conversando de história. Né? O Império Romano chegou até uma parte da ilha da Bretanha, que é a atual Inglaterra. Então a espada dos bretões, ela era desse tamanho. E o gládio romano, que é a espada romana, era desse tamanho. Aí você fala, foi um massacre, né? Os bretões massacraram os romanos. Não. Porque o general romano levou a batalha numa região entre duas colinas e os bárbaros ficaram espremidos. E na luta corpo a corpo, aquela espada, ele estava muito perto do soldado romano. Ele não conseguia atingir. E o romano cortava o cara em vários... Passava a espada, porque era pequena. E os romanos ganharam a luta. Então, cuidado, gente, porque a gente está acostumado a pensar, tal coisa é boa, tal coisa é ruim. Gente, eu não sei em que contexto essa coisa é boa e em que contexto essa coisa é ruim. Porque tem uma diferença entre dado e informação, né? O pessoal que estuda tecnologia de sistemas. O dado, ele é um número cru, é uma informação crua. A informação não, já é uma... Que são, por exemplo, índices, é um exemplo de informação. Já reflete uma realidade para você. Agora, se você souber contextualizar a informação em relação ao ambiente que você vai utilizá-la, aí que está a questão, gente. Essa é a grande sacada, isso não está em livro nenhum. Né? Aí é o cara que faz a empresa alavancar o lucro, é o cara que melhora a arrecadação, porque tem várias maneiras da gente fazer. E muitas vezes a gente pensa numa maneira só. Não, é aqui. Eu sempre falo uma coisa, pessoal, quem leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, deve lembrar a questão do emplastro. E como o Machado de Assis fala por meio do personagem Brás Cubas, o perigo de se ter uma ideia fixa, gente, porque ela cega, você só olha aquilo.
E é bom sempre olhar para os lados também, né? Então, às vezes a gente vê, não sei, amanhã vocês podem assumir cargos em secretarias, em gabinetes, pode ser Secretaria da Fazenda, pode ser... Então, é interessante pensar, porque não é assim que você vai levar um número para o secretário e vai falar, olha, arrecadamos tanto. Peraí, arrecadei isso, mas a que custo, né? Porque tem aquela vitória de pirro, né? Você ganha a batalha, mas teu exército está aniquilado. Você ganhou, sobrou 2. Se vier um outro exército, você está morto. Então é assim, tudo tem um custo, né? Vai arrecadar, mas E outra, né? Não tem como, a gente vive num ambiente integrado. Então não adianta você querer tributar as empresas com a faca na garganta, que a empresa vai embora ou quebra, e você vai tributar quem depois? Então é aquilo que eu falo, a gente tem que procurar as alternativas em que, às vezes, você arrecada pouco de uma empresa, mas aquilo fomenta uma proliferação de empresas que você arrecadando pouco acaba arrecadando mais. Você ganha o quê? No efeito escala. Então, essas questões são interessantes para quem vai efetuar a gestão pública ou privada. Gestão é gestão em qualquer lugar, né? Ela é eficiente, se ela é eficiente, ela pode ser eficiente na pública, pode ser eficiente na privada, né? Eu não sei, o pessoal discute muito essa questão do público-privado aqui. Gente, são 2 mundos com algumas diferenças, mas o fator humano é o mesmo, gente. O fator humano é o mesmo no público e no privado, né? Então, ó, legal o seu projeto de lei aqui. E você fez uma coisa interessante. Você segurou por um lado, eu entendi, do imóvel dentro ou fora da capital, mas você aumentou a renda da pessoa. Uma compensação. É interessante isso. Porque acho que tem que ter preocupação social também, né? A gente vive num país com bastante desigualdade, então tem que ter essa preocupação. Você fez... Tem alguma? Não, tudo bem. Eu trouxe, a gente conversou, o projeto está pronto. Você quer falar no microfone? É que a gente está gravando? Acho que está ligado já. É um projeto que a gente trouxe, é pronto aqui da casa. E tendo em vista o que a gente aprendeu aqui, a gente estava discutindo os pontos que poderiam melhorar esse projeto. É um projeto interessante, o objetivo dele é legal, se o senhor quiser ler, só tem essa cópia. Não, tudo bem. Para isenção de portadores de HIV que tenham isenção de IPTU para quem seja proprietário ou tenha algum membro de sua família que resida com você nesse imóvel que seja portador do vírus. Então, pessoal, é assim, hoje a Receita Federal dá isenção de imposto de renda para quem tem HIV, câncer, outras doenças, né? Então, assim, não é nada assim que a gente pensa, não. Eu vou ler o projeto de lei, ó. Concede isenção de IPTU para proprietários portadores do vírus HIV e da outras providências. Fica o Poder Executivo obrigado a conceder isenção de IPTU ao imóvel que seja de propriedade e residência do contribuinte, cônjuge e ou filho dos mesmos que comprovadamente sejam portadores do vírus HIV. A isenção de que trata o artigo 1º será concedida somente para um único imóvel do qual o portador do vírus HIV seja proprietário, dependente ou responsável pelo recolhimento dos tributos municipais e que seja utilizado exclusivamente como sua residência e de sua família, independentemente do tamanho do referido imóvel. O tamanho, pessoal, tem uma correlação com o valor, né? Isso a gente vai comentar. Então, a primeira coisa é a questão do tamanho do imóvel. A gente também achou interessante que se tivesse uma renda para... Sim. Porque a gente entende que o fim é beneficiar quem gasta dinheiro no medicamento, né? Porque isso é bem custoso o tratamento, então talvez a pessoa tenha até condições de continuar pagando IPTU. Então, aí eu vou te contar uma coisa. Eu não sei se isso acontece com o caso de portadores do HIV, eu não sei. Mas eu conheço pessoas que têm esclerose múltipla e essas pessoas impetram um mandado de segurança contra a Secretaria do Estado e conseguem medicamentos gratuitos. Eu não... Do HIV nem precisa impetrar, porque o Sistema Único de Saúde já fornece. Essa parte eu já não tenho conhecimento, então...
Ah, é? Não, mas eu entendo assim, que mesmo assim que seja concedido, eu não entendo que não seja pertinente esse projeto. Outros gastos, certamente. Não, é uma coisa que tem relevância, sim. Então, calma, a gente vai discutir. Esse é um ponto que eu falei que a gente vai colocar para discussão. Parece mais um decreto regulamentador do que uma lei. Exatamente. Exatamente. Mas essa parte, pessoal, da comprovação, olha só que interessante. Foi legal você ter trazido esse projeto de lei. Eu falei aqui na primeira aula que o decreto, ele regulamenta a lei tributária. Por exemplo, o que não poderia acontecer? O decreto falar, fica concedida a isenção. Agora, a partir do momento que fala, né, portadores do HIV, aí, no caso, o decreto pode determinar as provas, né, os documentos que ele tem que apresentar. Aí sim, ele vai estar regulamentando a execução da lei. O decreto não pode colocar, vamos supor aqui, fala tamanho de qualquer imóvel. Aí vem o decreto e fala, olha, imóveis limitados a 100 metros quadrados. Aí o decreto não pode fazer isso. Isso quem tem que fazer é a lei. Tá? Agora, realmente... Mas olha só que engraçado. A gente tem uma questão de hierarquia. Tem algum problema a lei dispor disso? Nenhum. O que está acima pode. O que está abaixo é que não pode. Tá? Então vamos lá. Artigo 2º, que é essa parte do decreto que a gente está comentando. Para ter direito à isenção, o requerente deve apresentar cópias dos seguintes documentos. Documento hábil comprovatório de que, sendo portador da doença, é o proprietário do imóvel no qual reside juntamente com sua família. Aqui, pessoal. Olha só, gente, como que a gente discute. Existe essa recorrência porque o mundo dos fatos é assim. Quando o imóvel for alugado, contrato de locação no qual conste o requerente como principal locatário. Esse é um outro flanco. Então a gente tem que discutir tamanho do imóvel e a questão do locatário. Documento de identificação do requerente, RG ou carteira de trabalho, e, quando o dependente do proprietário for portador da doença, juntar documento hábil a fim de se comprovar o vínculo de dependência. Atestado médico fornecido pelo médico que acompanha o tratamento ou exame de sangue atualizado. Aí, olha só, gente, ficou meio... O atestado médico ou exame de sangue atualizado e documento hábil comprovatório de que, sendo portador da doença, é o proprietário do... Não, tudo bem, aqui é o proprietário. É com relação a isso. O benefício de que trata a presente lei, quando concedidos, serão válidos por 1 ano, após o que deverá ser novamente requerido nas mesmas condições já especificadas para o novo período de 1 ano e cessará quando deixar de ser requerido. Aqui tem um outro problema também que eu vou falar para vocês. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a remissão de débitos referentes do IPTU de que trata a partir do diagnóstico da doença. O Executivo regulamentará a lei para ter eficácia no ano posterior à sua publicação. As despesas, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O problema, pessoal, olha só, que eu vou falar do IPTU. A gente não falou isso daí e essa lei me lembrou e é mais uma informação para vocês terem. Vamos supor, o fato gerador do IPTU, regra geral, é 1º de janeiro. Se ele fala... Esta lei entra em vigência ou em vigor, tanto faz. No dia 3 de janeiro, já não tem mais isenção do IPTU aquele ano, porque ocorreu o fato gerador do IPTU. Então, toma cuidado, pessoal, que o IPTU, o ITR, ele é um imposto de uma data determinada. Se a vigência da lei ocorre depois, o fato gerador aconteceu e o tributo vai ser devido. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Alguns probleminhas da lei. Nós temos aqui, independentemente do tamanho do referido imóvel. Cuidado, pessoal, porque, por um lado, isso deixa um flanco exposto. Por outro, tem uma amarração boa no grau de parentesco da pessoa que está doente. Vamos analisar isso daí melhor. Cônjuge ou contribuinte, cônjuge e ou filhos. Aí vocês lembram que eu falei?
a interpretação literal, então imagine que a pessoa more com o irmão e o irmão esteja infectado por HIV. Vai pegar? Não vai. Porque a interpretação é literal. Então ou é o próprio proprietário, ou o cônjuge, ou os filhos. Aí olha que interessante, pessoal. Se o cara for separado de fato e o filho não morar com ele, como é que eu controlo isso? Porque aí o pai vai pedir isenção, a mãe vai pedir isenção. E eles têm CPFs diferentes. Né? Então, é esse o raciocínio que eu quero assim, despertar em vocês, porque eu acho assim, pela forma como esse projeto de lei está, eu acho que houve a preocupação com os detalhes. Tanto é que o legislador tenta entrar até nas questões relativas ao decreto. Quer dizer, ele quis ir fundo, mas algumas questões passaram. Então, primeiro, tem essa questão relativa ao grau de parentesco, né? Agora, olha só que engraçado. Vou pegar uma outra situação. Por que eu falo isso, gente? É porque a interpretação da isenção é literal. Então, o homem casa com a mulher, o homem é dono da casa, a mulher já tem um filho de um outro casamento. Ele, proprietário, não é o pai da criança e a criança está infectada. Não vai pegar. Vai negar. A administração tributária vai negar. Vocês entenderam, pessoal? Eu achei muito legal esse projeto de lei porque trouxe essa relação do parentesco que a gente não falou. E aí vocês falam assim, mas Marcos, espera aí, eu vou ficar com essa paranoia agora, ficar analisando, parece que eu fico pilhado. Não é isso que eu estou... Qual é a trajetória que você tem que fazer? Você vai pegar os requisitos jurídicos da isenção e é aqui que vai estar o problema ou não. Então, o que ele fala? Proprietário, cônjuge ou filho. É um requisito. Fosse dependente, já é uma coisa mais ampla. Então, é isso que eu quero que vocês tenham, essa sensibilidade de que termo eu vou usar na lei. É isso, né? Pode falar no microfone. Pode, por favor. Pode falar, não tem vergonha não. Precisa... Só ligar aqui? Que eu acho que o dependente seria melhor nesse projeto de lei. Sim, porque sim, vai ter uma utilização. Aquela dependência que tem em relação... O que eu quero deixar claro, e fui muito feliz esse projeto de lei, que é o seguinte, gente, você fala assim, Márcio, na maioria das situações que você mostrou aqui, você está o quê? Limitando. Tem situação que é melhor limitar, tem situação que é melhor que abrir. Como é que eu sei isso? Aí, gente, você vai analisar quem você quer atingir comparando com a redação da lei. Aí você vai ver, peraí, mas eu estou atingindo as pessoas que eu quero? Nesse caso, que esse raciocínio vai falar, pô, mas tem gente que merece tanto quanto o filho, se é o enteado, né? Aí se for união estável, que a pessoa não fez contrato de união estável, aí já começa a dar um problema de indeferimento. Mas aí isso é uma outra questão, né? É uma questão judicial. A pessoa vai entrar na justiça aí. Por quê? Porque a união estável... Mas aí o que é interessante? É interessante a pessoa até documentar. Ela documenta isso, ela vai ter direito. Então não é uma coisa assim tão... assim, mas... Poderia, cônjuge, companheiro, né? Mas o que a administração tributária vai bater? Literalidade, questão técnica. Cônjuge não é companheiro. Aliás, gente, hoje até o pessoal fala, é mais fácil, melhor assim, dar uma garantia jurídica melhor você casando do que em união estável. Não, porque o que acontece? Quando se a união não dá certo e a pessoa comprou o que ela comprou, né? Porque a união estável é o seguinte, a partir da vigência, não havendo nenhuma disposição, nenhum contrato de união estável, vai valer o regime de comunhão parcial. Ah, então sabe aquele apartamento que quando você conheceu ela, você estava pagando e você continuou pagando e você vai pagar mais alguns bons anos da sua vida? Pode comunicar. Né? Então, assim, em termos de segurança, é melhor, né? Para todo mundo. Então tem esse problema do grau de parentesco. A segunda, independentemente do tamanho do referido imóvel.
O tamanho, pessoal, eu acho assim, uma medida assim, não seria medida relevante. Mas eu acho que poderia fazer uma limitação ou do valor venal ou do valor do IPTU. Então, por exemplo, você fala assim, com valor de IPTU até R$20.000. Porque, quem mora numa casa com IPTU acima de R$20.000, aí já é uma coisa que tem que parar e pensar um pouco. Se vale a pena ser destinatário da lei ou não. Não estou falando que eu sou contra ou a favor. Estou falando uma questão para pensar. A terceira coisa, a questão do locatário, gente. Vocês veem que isso daí é recorrente, né? A questão do locatário é assim. Você diz assim, eu pego uma pessoa que não tem renda, mas e se eu fizer um comodato? O que é o comodato? O empréstimo gratuito. Né? Eu sou milionário, tenho minha mansão no Morumbi, tem a casinha do caseiro lá e tem uma casinha do lado da casinha do caseiro. É por uma questão humanitária, eu coloco o cara lá, estabeleço um comodato, que é um contrato que não é levado a registro de imóveis, e falo, olha, vive lá, mas eu estou economizando aí um valor relevante de IPTU. Então, cuidado, gente, quando a gente coloca isso daí, a questão da locação, eu posso estar abrindo um flanco, né, bem amplo. Porque, assim, tem os direitos reais, que é usufruto, uso, direito real de habitação. Tudo isso tem que estar, quando não vem do direito de família, tem que ser por meio de escritura, que é um instrumento público, e levado a registro. Direito pessoal, por exemplo, locação, comodato, isso não é levado... A locação pode, né? Geralmente quando é uma locação comercial, que a pessoa quer garantir o direito de preferência, ela leva a registro, no cartório de registro de imóveis. Mas comodato, uma locação normal, isso não é levado a registro. Então, o que acontece? Quando não é levado a registro, isso a gente vê que facilita muito a prática da simulação. Então, a gente vê, por exemplo... Você fala assim, um contrato de locação. O cara vai lá e junta nos autos. Ele coloca a data lá. 30 de novembro de 2015. Aí você vê a firma reconhecida. 20 de julho de 2018. Pô, isso é simulação. Você vai falar, como assim? Peraí, você vai reconhecer a firma anos depois do contrato? Melhor não reconhecer. Então, é isso que eu falo, que tem detalhes que a administração tributária pega. Aí você fala, opa, peraí. Você vai deixar o cara aí antes de não ter imóvel, se você faz questão de levar, de reconhecer firma, você vai reconhecer firma anos depois, vai deixar o cara entrar no teu imóvel, vai reconhecer firma para quê, então? Então não reconheça. É isso que eu falo, gente. Tem os detalhes que a administração tributária pega. Então, por isso que eu falo, cuidado com essa questão de direitos pessoais. Eu vi alguma coisa aqui de responsável aqui, para falar de responsabilidade. Aqui, ó. Tem uma outra coisa, ele concede a isenção e remissão. Vamos lá. Aqui é uma coisa, né? A isenção, ela opera daquela data para frente. A remissão opera da data para trás. A remissão é o perdão da dívida tributária. Tá? Então, ele está falando o seguinte, que tem a remissão a partir... olha só, vou ler o artigo 3º. Os benefícios de que trata a presente lei, quando concedidos, serão válidos por 1 ano, após o que deverá ser novamente requerido. Isso dá um problema enorme para a administração tributária, eu já falo para vocês. Isso precisa, porque geralmente quem estabelece isso é a administração tributária. Às vezes a administração tributária fala o seguinte, eu tenho um gasto muito grande para analisar isso a cada ano, então eu analiso isso a cada 3 anos, eu analiso isso a cada 4 anos. Isso é uma questão complicada. Por quê? Porque quando você faz isso mediante lei,
né, você, na verdade, amarra a administração tributária. E aí o que acontece? Acontece que você vai pegar, você destina uma parte da administração tributária para analisar a renúncia de receita. Sendo que é aquele negócio, gente, há um tempo atrás, hoje eu não sei como é que está, banco conferia assinatura acima de um determinado valor. Abaixo desse valor ele corria o risco. Então, às vezes, o administrador tem que tomar uma decisão dessa. Ele não tem, vamos supor, você pega aí uma estrutura em que bastante auditor fiscal se aposentou, você está com um quadro defasado, você tem que fazer isso, você fala, gente, mas isso aqui não vai me dar retorno nenhum, eu tenho que arrecadar, eu tenho que fiscalizar a empresa. E aí ele fica amarrado por isso. Então, esse é um outro ponto que é interessante pensar. Eu tinha visto alguma coisa de responsável aqui. Aonde está? Qual artigo está? Eu não achei. Porque é o seguinte, o tributo, ele tem o contribuinte, que no caso seria o proprietário, e o responsável. Deixa eu ver. Qual artigo? Aqui, parágrafo único. A isenção de que trata o artigo 1º será concedida somente para um único imóvel no qual o portador do vírus HIV seja proprietário, dependente ou responsável. O que significa isso, pessoal? Significa o seguinte. Aí eu volto à questão jurídica. O usufrutuário, ele é responsável pelo pagamento do IPTU, mas ele não é o contribuinte. Qual a diferença? Bom, economicamente nenhuma. Juridicamente, eu posso cobrar conforme o caso dos dois. Se o usufrutuário não pagar, eu cobro o contribuinte. Quando eu tenho responsável, acontece isso. Tá? Então, realmente, a redação está correta aqui com relação ao responsável. Né? Então, por aqui, quando ele fala ou o responsável, então, se o cara for usufrutuário, ele pode ser incluído mesmo dentro da literalidade do CTN aqui, porque ele está pegando o responsável. E que mais? Tinha mais uma última coisa. A cada ano, a pessoa. Então, aí é aquilo que eu falei. Às vezes, a estrutura da administração tributária, em termos de número de funcionários, está defasada. Só que você precisa arrecadar. Você vai arrecadar fiscalizando a empresa. E aqui, quando você tem que fazer isso, se tiver um número elevado disso daí, você vai destinar uma parte das atividades da administração para analisar uma renúncia fiscal. Quer dizer, ele vai trabalhar para o município não ganhar nada. Então, às vezes, a administração tributária fala assim, não vamos analisar isso todo ano. Vamos analisar isso uma vez a cada 3 anos, porque a gente tem um prazo de 5 anos para analisar, que é o prazo decadencial. Então, todo ano, às vezes a pessoa fala, a gente analisa, mas analisa todo mundo os 3 anos de uma vez só. E aqui amarra, esse dispositivo é ruim para a administração tributária, porque ele amarra a estrutura da administração tributária para fazer isso todo ano. Então, isso é melhor deixar para a própria administração tributária se organizar. Né? Então, isso seria uma coisa, por exemplo, eu entendo, esse projeto indo lá, pede para a Secretaria da Fazenda se manifestar, volto a dizer que o meu posicionamento não é o posicionamento da Secretaria da Fazenda. Mas, supondo que eu seja a Secretaria da Fazenda, o que vai acontecer? Eu pediria para tirar esse dispositivo. Porque eu ia falar assim, gente, isso aqui... eu tenho que ter autonomia, né, para ver como eu vou administrar esses benefícios. Seria isso. Tudo bem? Oi, pode falar. Sobre esse teto, esse limite para o valor do imóvel, eu estava procurando aqui quais são os recordes do pagamento de IPTU, né? Então tem umas mansões de São Paulo que pagam mais de R$200 mil de IPTU. Pois é. Acho que a mais cara é de R$900 mil. Né? Então, deixar sem fim. Nossa, o IPTU dela, dá umas 3 vezes o meu apartamento. Nossa, é um dinheiro que é muita coisa, né? Você imagina o valor da casa, tudo. Então aí é o que eu pergunto, né? Será que essa pessoa precisaria ser destinatária
Né? Por isso que eu falo assim, que aí nesse caso específico vai muito da ideia do projeto. Sim, né? mas aí, exatamente. A ideia do projeto já ficou claro que a ideia não é dar um alívio financeiro para a pessoa, Sim. e sim uma coisa mais social. Né? Sim. Então, é isso que eu falo, gente. O importante, ninguém está falando aqui só para beneficiar pessoas pobres. Gente, eu acho assim, isso é um ato político. O legislador tem a liberdade para legislar obedecendo às normas que estão acima, a Constituição Federal, CTN, tem essas limitações. Mas fora isso, ele tem ampla liberdade para fazer isso. Eu só questiono o seguinte, você tem o seu alvo, então direcione os dispositivos para o alvo que você quer. É isso que eu estou falando. E aí vai ter uma outra discussão, mas assim, essa lei sendo aprovada, eu não estou aqui querendo dizer que lei é só para um segmento da sociedade, na lei é todo mundo paga imposto, todo mundo tem direito à lei. Eu acho que a questão é essa. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, só toma cuidado para aquele alvo que você está mirando não fazer assim, ó, que aí vai dar discussão. Sabe? Aí vai dar uma discussão que poderia ter sido evitada. Porque a lei ela tem que cumprir uma finalidade. Claro, toda regra tem sua finalidade. Mas procure assessorar o vereador no sentido de que você está muito próximo daquele alvo que você pretendeu atingir. Sem gerar muitos questionamentos. Porque quando a gente gera assim, esses questionamentos, que sempre vão ter, porque, gente, quando o questionamento não é material, não é na letra da lei, o questionamento que a gente está fazendo é material, é o formal, relativo ao procedimento, ao processo legislativo. Aí vão observar as disposições do regimento interno dessa casa, aí vão, enfim, uma série de coisas. Vício de iniciativa, por exemplo, o legislativo não pode ter a iniciativa de um projeto de lei que verse sobre a remuneração de agentes do executivo. Isso não pode. A iniciativa para servidores do executivo é do prefeito. Isso está na lei orgânica do município. Né? Então, essas são as questões formais. A gente não está discutindo isso aqui. Mas eu quero dizer que questionamento sempre vai ter, mas que tenham questionamentos de qualidade, porque se o projeto de lei sai com uma boa qualidade, com uma certa clareza, o questionamento vai ser nesse nível. Ah, mas tem gente que vai, gente, eu pego às vezes, quando eu estou em julgamento administrativo, a pessoa falava assim, olha, isso eu não esqueço. Ah, porque essa multa que incide sobre um determinado montante é 50%. A outra multa é 50%, então é 100%. 100%, gente, não tinha nada a ver, 50% sobre uma coisa, outra... Gente, pelo amor de Deus. É absurdo. A gente vê isso, a gente ri, às vezes a gente chora, porque você fala, poxa, um cara desse falando isso, um cara curso superior, né, uma coisa... assim, escatológico, gente. É uma coisa que você fala, fala coisa melhor. Ah, não tem coisa melhor? Faz uma tese jurídica, pelo menos, razoável. Não vai pegar, mas pelo menos, né? Parece que você está defendendo a pessoa, mas, sabe, falar umas coisas assim absurdas que você olha de plano, você fala, gente, não tem nada a ver. Não tem como. Outra vez eu peguei um caso, na primeira instância o cara falou, é decadência. Na segunda, prescrição. Pô, mas se acontecer a decadência, jamais pode acontecer a prescrição. A prescrição jamais vai acontecer no processo administrativo. Sempre depois dele. Nunca antes. Né? Porque antes dele prescrever, já foi o prazo para impugnar há muito tempo. Leva 5 anos para o crédito tributário prescrever. Você tem 30 ou 90 dias para entrar com a impugnação administrativa. Nunca vai estar prescrito. Então... né? Para um pouquinho, pensa no que você está fazendo. Porque tem umas coisas que a gente vê e a gente fala, não, realmente isso aqui não faz o menor sentido. Né? Então, pessoal, é isso que eu falo. Agora, um projeto de lei com qualidade, né, tem uma grande probabilidade de gerar questionamentos de alta qualidade. E isso que é o legal no direito, gente. Tem que ter o questionamento. Se você quer eu vejo isso quando a gente trabalha em equipe. Às vezes eu penso uma coisa, é legal? É legal. Pô, mas você discute isso com uma equipe que tem um nível bom, quer participar, o negócio sai muito melhor depois.
E o que é o sair muito melhor depois? Isso aí são as leis que vão reger a gente aqui, gente. É isso. É isso que é o interessante. É você fazendo uma coisa melhor também para você e para todo mundo. Né? Porque aí o que pode acontecer? Pode ser que gere questionamento judicial? Pode ser que sim, mas aí tende a sair um questionamento judicial de qualidade. Aí o judiciário pode fixar uma interpretação para essa lei. É assim. Legal. Chegamos a um rumo, fizemos uma lei que atende a finalidade dela, seja ela qual for. Né? Então, o escopo é esse mesmo. Né? É pegar o núcleo do direito material. Né? E é muito interessante isso, pessoal, porque a gente na faculdade de Direito tem um pouquinho de processo legislativo no curso de Direito Constitucional, mas, gente, é um outro mundo. Eu acho interessante. Eu vim aqui nessas salas aqui, fiquei fascinado. Falei, meu, é muito legal. Tem debate, tem audiência pública, o pessoal bate boca. Gente, isso é humano. Mas isso aí vai gerar uma coisa que vai virar lei. E que amanhã a gente vai ter que obedecer. Então, você poder influenciar isso daí, você poder colaborar para isso aí, gente, eu acho isso fantástico. Sei que são poucos que pensam assim, mas eu acho muito interessante. Muito interessante. Tem mais algum outro projeto de lei? Eu tenho um questionamento desse ainda, professor. Pode fazer. Só para a gente ver se dá um passo a mais. Claro. Dentro desse projeto... Você quer dar uma olhadinha nele? Não precisa. Não. Dentro desse projeto, que o escopo era dar uma isenção de IPTU para pessoas portadoras do HIV, eu teria que utilizar aqueles 2 incisos da Lei de Responsabilidade Fiscal e dizer qual ia ser? Sim. Você precisaria. Aí, de repente, eu não sei se a Secretaria Municipal da Saúde tem esses dados, aí eu não sei, porque aí é o seguinte. Deixa eu só tomar uma água. Professor, deixa eu aproveitar, então a gente vai fazer um complemento da minha pergunta. Eu queria saber também o seguinte, se ao invés dele dar um desconto de IPTU, ele desse um crédito para a pessoa que recebesse uma multa do município, independente da multa que fosse, também cairia dentro da questão da lei de responsabilidade fiscal, já que a multa não está prevista, ela tem uma previsão de receita no orçamento? Então, olha só, isso aí é complicado, vamos lá. Olha, primeira coisa, é a renúncia fiscal, precisaria do estudo. Eu não sei em qual órgão teria essa informação do número de pessoas com HIV aqui em São Paulo. Não sei se a Secretaria Municipal da Saúde tem. Supondo que tenha, como é que deveria ser feito isso? Uma das formas, você com o nome dessas pessoas, mesmo assim com o nome, você não vai conseguir, porque pode ser filho, pode ser esposa, você não vai conseguir isso daí. Mas você pode ver as pessoas que são proprietárias, tirar uma média desses valores e aplicar para a amostra, porque é uma previsão de impacto. E aí fazer um impacto com isso. E é assim, pessoal, toda vez que a gente faz um estudo, é importante citar a fonte. Né? Porque você fala, são 5.000 pessoas infectadas no município. De onde você tirou isso? O dado, Secretaria Municipal da Saúde, blá, blá, blá. É importante fazer isso no estudo. Dá mais credibilidade. Agora, a questão, um crédito para multa. A multa não é tributo. Uma coisa é renúncia fiscal, outra coisa é renúncia de receita. Então, eu vou passar a forma como eu vejo. Multa é receita, então você dá um crédito para multa, é renúncia de receita, mesmo porque no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele diz que o crédito presumido é uma forma de renúncia de receita. E lá ele não está falando só em renúncia, se eu não me engano, não é só renúncia fiscal. Teria que dar uma olhada. Essa era a minha dúvida. Se for renúncia fiscal, tudo bem. Mas eu acho que é renúncia de receita, se eu não me engano. Alguém podia confirmar para mim a literalidade do artigo 14? Renúncia de receita. Então, não é só a tributária, é qualquer receita. Então, eu entendo que sim, precisaria ter o impacto, porque é uma renúncia de receita. Receita é toda e qualquer entrada, né? Assim, cuidado. Não é toda e qualquer, sendo mais específico, toda qualquer entrada que não seja restituível. Por exemplo, o empréstimo é uma entrada, mas não é uma receita. Né? Assim, toda entrada que tenha como destinação o erário.
assim, e permaneça no erário, não seja restituível. Então a multa é uma receita, mas é uma receita não tributária, né? Então eu entendo que sim, precisaria ter. E o crédito presumido, ele está contemplado dentre as hipóteses, aí eu não lembro se é parágrafo 1º do artigo 14, que ele fala em crédito presumido. Tá aqui o slide, deixa eu voltar, parágrafo 1º, é isso aí. A renúncia compreende... tá aqui, vamos ver então já. Natureza tributária. Renúncia de receita. Então, pera um pouquinho. Olha só. Vamos ler o dispositivo aqui. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra a renúncia de receita. Então, pera um pouquinho. É a receita tributária. Então, nesse caso, eu entendo que não. Porque assim, o tributário não está no receita, mas ele vem antes. E o crédito é uma forma de renúncia de receita, mas sendo multa não é renúncia de receita tributária. Então eu entendo que não precisaria. Tá? É interessante isso que é legal, pessoal, que eu gosto no direito. Tem gente que não suporta isso, né? Tem um colega lá que fez engenharia, ele desistiu no primeiro mês do curso de direito, porque ele está acostumado. Não, você faz assim, aplica isso, sai aquilo. Ele fez engenharia. 1 mais 1 é 2. Eu falei, olha, no direito pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 4, pode ser 1000, depende, não dá. Mas, gente, é assim, aí é uma questão de perfil, né? Eu acho isso interessante, eu adoro essa discussão. Você tem que correr, pegar os detalhes, né? E tem coisa que até extrapolam a esfera jurídica, como eu falei, o estudo de impacto, o impacto na meta fiscal. Como é que você vai fazer essa estimativa? Tem gente que usa modelo estatístico para isso. Eu falei uma continha simples, uma possível forma de fazer. Tem coisa, por exemplo, a Receita Federal, o município aqui tem um modelo de previsão de receita. É um modelo econométrico, usa uma estatística sofisticada. Eu nem sei como é que funciona isso, mas eu sei que tem. E isso é isso que é legal, pessoal. É isso que... eu vou falar uma coisa para vocês. O assunto complexo... da mesma forma que correr, fazer musculação faz bem para os movimentos do corpo, os assuntos complexos fazem bem para a articulação dos pensamentos. Uma forma muito boa de você se desenvolver, porque você acaba adquirindo uma visão sistêmica, ou seja, se você mexe aqui, vai influenciar aqui, que vai influenciar aqui, porque é tudo um sistema. Né? Nós somos um sistema. Então, às vezes, o que acontece? Deu um problema no rim. Mas um problema no rim, o coração vai ter que bombear mais forte. Então, o sistema, no caso, né, excretor, influencia no sistema circulatório. Influencia. É tudo um sistema. Então, é a mesma coisa. O direito é assim. Por isso que eu falei para vocês, pessoal, cuidado. Vocês vão fazer remissão a uma lei. Se essa lei for revogada, o que você está fazendo vai por água abaixo. E aí só Deus sabe como vai ficar isso daí. Então é melhor, às vezes, em vez de fazer remissão à lei, copia o dispositivo e põe naquela lei igualzinho. Copia e cola. Aí a lei foi revogada. Isso aqui está intacto. Não se altera. A menos que alguém revogar especificamente essa lei. Então é essa, para mim, pelo menos, são as coisas que eu gosto bastante no direito. Tudo bem? Alguém tem mais algum questionamento? Do IPTU. Então aí o que acontece? Assim, você tem 2 casos. Ou a pessoa pagou ou ela não pagou. Se ela não pagou, fica por isso mesmo. Se ela pagou, a remissão só pode voltar nos últimos 5 anos, que é o prazo decadencial e prescricional. 5 anos, ela pode ter direito à restituição se ela conseguir a remissão. Como é uma isenção e uma remissão individual, é necessário que a pessoa entre com o requerimento. Aí, olha as discussões que isso geraria. Vamos supor, se a pessoa entrar com pedido de remissão, ela tem que entrar... por exemplo, o que pode acontecer? Problemas que podem acontecer que dariam discussão.
já que o legislador quis fazer às vezes do decreto, qual é o problema? Se ela entrar pedindo a remissão somente desse ano ou do ano passado, e ela tem direito a todos os outros, ela pode entrar com um novo pedido? Ou seja, entrou... Porque aí ocorre um fenômeno, pessoal, que acontece no processo que é preclusão. Então, ela entra com o processo administrativo, pediu a remissão, mas pediu de um ano só, mas não pediu os outros. E aí? Ela vai ter direito? Pela lei ela tem, mas aí fica uma discussão sobre o procedimento e a disposição da lei material. Então, é amplo, pessoal, é bastante ampla essa discussão. O que eu entendo que a lei deu remissão, a pessoa tem o prazo para entrar. Se ela entrar daqui de 5 anos, ela vai perder restituição de 4 exercícios, talvez 3 exercícios, depende, conforme o caso, entendeu? Dependendo de quando ela já pegou quando ela soube que ela foi infectada. Agora, olha só, se uma pessoa nunca não soube, tem gente que fica anos com isso daí, mas ela fez o primeiro exame hoje, suponha que ele seja infectada há 10 anos, é a partir disso daí. Aí eu pergunto uma coisa, pessoal, um problema dessa lei, como é que eu vou controlar se essa pessoa está viva ou não? Tem um outro ponto, né? Então, do requerimento anual. Então, pode ser também. Mas isso acaba pegando a administração. Mas é isso que eu acho legal, pessoal. É a gente ver, tudo bem, funciona para um lado, mas para o outro lado, pode comprometer o funcionamento de parte da administração tributária. Pessoal, é assim. Você vai falar, qual é o certo? Não tem o certo ou errado, mas eu acho assim, só o fato de vocês estarem ajudando os vereadores na hora de elaborarem o projeto de lei com essas questões, eu já acho que isso já é um bom passo. Acho que isso já é um bom passo, né? Alguém tem mais alguma questão? Tem um outro projeto de lei para a gente analisar? Alguém trouxe? Não? Não, tudo bem. Não, gente, isso daí não é uma avaliação assim. Eu, assim, vou falar a verdade, eu gostei bastante, né, da participação de vocês, o tempo que vocês ficaram aqui, o pessoal prestando atenção, sabe? Tem coisa que a pessoa tem que sair, tem que atender. Gente, não estou aqui, pelo amor de Deus. Mas, assim, o pessoal correu atrás, o pessoal se comprometeu, procurou aproveitar, aprender, né? Eu espero que eu tenha correspondido às expectativas, tenha agregado alguma coisa para vocês exercerem essas funções, né? Até falei com o Matheus, eu falei, Matheus, veja, eu me disponibilizo a dar um outro curso desse, que agora a gente está em recesso parlamentar, esse ano vai ser um ano que vai ter eleições, tudo, então, né, vai ser muita correria. Eu também tenho meus compromissos pessoais. Falei, olha, se houver interesse e disponibilidade da Escola do Parlamento, na primeira semana de dezembro a gente pode dar esse curso novamente às pessoas que não estiveram aqui, não puderam aproveitar, porque, assim, eu acho que para mim foi uma experiência muito boa ter esse feedback de vocês, né? Eu acho que, assim, é muito chato quando a gente vai dar um curso e, assim, e você vê que as pessoas não se interessam. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, né? Então, para mim a experiência aqui foi muito boa, uma coisa que eu, assim, sem sombra de dúvida, repetiria, havendo disponibilidade, repetiria para isso propagar, para, enfim, a coisa tomar uma, como é que se fala, uma proporção maior. E também falei com o Matheus sobre esse congresso que os fiscos municipais fazem, né, as administrações tributárias, que é importante as câmaras participarem. Ele está com uma abertura fantástica. Eu vou falar com os organizadores do Senan para tentar inserir as câmaras municipais nesse debate também, porque é assim, gente, olha como a vida é engraçada, né? Se a experiência aqui não fosse boa, eu talvez não lançasse isso, não pensaria, não, são dois mundos diferentes, as pessoas realmente
Mas não, eu achei que existe mesmo. Vocês deixaram... O retorno bom para mim foi que vocês deixaram claro que existe essa necessidade e que, se ela for suprida, a gente pode chegar num patamar mais alto do que a gente está. Então, eu acho que, para mim, foi muito gratificante. Pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa também, fique à vontade do curso. Eu não tenho problema nenhum com críticas, assim, olha, acho que o curso poderia ter falado isso, o curso poderia ter falado aquilo. A gente teve 2 encontros, até para ajudar as, eventualmente, futuras edições do curso, né? É importante o feedback. Eu não fico chateado, porque você não falou disso. Putz, realmente, podia ter falado. Né? Como eu fiquei bastante surpreso com esse projeto de lei, que tratou de relações de parentesco, que falou do responsável, né? Que saiu um pouco daquilo que a gente estava falando, e eu achei fantástico, porque acabou até complementando coisas que eu não falei na exposição teórica. Fiquem à vontade para falar. Quem gostaria de falar? Pode falar. Professor, a minha impressão é que o grande desafio nessa área legislativa é a criatividade, né? Porque, às vezes, sair tentando resolver o problema já de cara é meio complicado, porque pode ter efeitos colaterais, né, que são piores. E tanto que eu fiquei pensando esse fim de semana na questão de como o IPTU podia ser utilizado como... Né, as isenções de IPTU poderiam ser servir como um incentivo com relação a prédios que vão se tornando desocupados. Sim. E aí vão entrando naquele ciclo de terem ocupações irregulares, enfim. Só que é difícil olhar esse processo que é tão complexo e imaginar, bom, então vamos dar um aumento IPTU do prédio que está tendo uma taxa de ocupação menor, para ver se assim os proprietários tentam reocupar o prédio antes dele cair nesse ciclo. Mas é como se fosse uma coisa tão orgânica que, às vezes, uma ideia nesse sentido pode ter um efeito perverso. Então, esse negócio complexo. Que você falou do IPTU, tem um IPTU progressivo no tempo para imóveis desocupados. Então, o que acontece? Aí a administração tributária tem que ter conhecimento de que o imóvel está desocupado, ele vai notificar o proprietário vai ter que dar uma destinação econômica para ele. Se não, o IPTU, depois de um prazo, eu não vou entrar, essas disposições estão no artigo 182 da Constituição Federal e no Estatuto da Cidade, artigo 7º e acho que seguintes. Assim, depois que a pessoa é notificada, tem um prazo, se não é construído, tem que colocar, tem um prazo para apresentar projeto, para começar a obra, mas nesse caso do desocupado, quando é construído, aí eu acredito que já seja imediato. A pessoa notificada vai ter um prazo para disponibilizar isso para locação, para alguma coisa. E aí o que acontece? Não feito isso, o IPTU vai incidir progressivamente no tempo. Então é assim, olha só como funciona. Começou a correr o prazo. Vamos supor que a alíquota seja 1%. Ano seguinte, 2%. Ano seguinte, 4%. Ano seguinte, 8%. E no outro ano, 15%, para no 15% e continua no 15% enquanto ele não der uma destinação econômica. Então, isso já tem lei municipal, já está vigente, a administração tributária já está notificando para... Isso aí é para incentivar, né, a função social do imóvel urbano. Ou seja, você tem um edifício, então ocupe, dê uma destinação econômica para isso, porque a gente tem um déficit de moradia muito grande. Então, nesse caso que você falou, particularmente do imóvel desocupado, já tem a previsão. Acontece, tem proprietário que está sendo notificado. Desculpa a minha ignorância no assunto, mas eu sempre soube que a ausência do pagamento do IPTU acarretaria a perca do seu bem. E, não. Por incrível que pareça, assim, por isso salientei bem a minha ignorância no assunto, porque não sou advogada, não entendo a fundo da legislação. Mas me causa muita estranheza as dificuldades que o poder público encontra para resolver coisas que me parecem tão simples. Ora, se o município detém a informação de todas as propriedades do município, a propriedade urbana, qual a dificuldade de localizar aquilo que está ocupado ou desocupado? Qual a dificuldade de rastrear aquilo que tem dívida ou não?
sabe, e quando a gente encontra, eu já ouvi esse diálogo do IPTU progressivo, e eu fico imaginando, ora, chegou no 15, para chegar no 15, quem foi aí o descuidado, desleixado, né, entre aspas, que não tomou a providência antes de chegar no 15? Então, e deixar aí acumulando. E depois do 15, ele pode ser desapropriado, que é o que eles chamam de desapropriação sanção. Pode ser desapropriado se ele não pagar. Se ele não pagar. Os 15 continua sendo cobrando 15 e pagando 15. Agora, peraí. Se ele pagar os 15... Não, mas eu acho que... O IPTU dele vem 1% do valor. Ele não deu a função social do imóvel. No ano seguinte, ele vai pagar 2%. Então, mesmo ele pagando IPTU, é assim, a desapropriação, aí, se alguém puder pegar o Estatuto da Cidade, digitar no Google o Estatuto da Cidade, pelo que eu me lembro, ele pode ser desapropriado ainda que pague o IPTU. Porque é o seguinte, quando o IPTU é progressivo no tempo, ele não pode ser objeto de isenção nem de remissão. O Estatuto da Cidade exclui essa possibilidade. E aí, mesmo ele pagando o IPTU, ao final desse período, se ele não der uma destinação econômica para o imóvel, é que pode ocorrer a desapropriação-sanção, não obstante ele pague o IPTU. Pelo que eu me lembro, é isso. É que a gente não viu esse caso ainda. Agora, com relação ao que você falou, a ocupação, uma coisa é você consegue ver, hoje o município de São Paulo, se você entrar no sistema GeoSampa, você vai ver que existem aerofotos. O que eles fazem com isso? Eles cruzam a aerofoto com os mapas de setores fiscais, que é o quê? É tudo aquilo que são os... A cidade de São Paulo, ela é dividida em setores fiscais. Os setores é um conjunto de quadra, cada setor é um conjunto de quadras fiscais, e as quadras fiscais é assim. O seu número, vamos supor 085 no IPTU, 008, 0001, 4. 085, setor fiscal. 008, quadra. 0001, lote da quadra 8. E o outro é o dígito de autoconferência. Então, esse número que tem no seu IPTU, na verdade, ele é a tradução de um mapa fiscal da cidade de São Paulo. E o que eles fazem? Eles pegam as fotos aéreas e colocam em cima do mapa. Então, você consegue ver lá qual quadra fiscal não está construída. Agora, o desocupado é uma questão de vistoria. Aí, normalmente, quem faz isso são as administrações regionais. Subprefeituras agora, né? Não temos mais subprefeituras. Já declarei minha idade, né? Falei regional aqui, já declarei minha idade aqui, né? Mas tudo bem. Voltou a prefeitura regional? Porque antes era, como é que é? Era regional. Então tá bom. Então tá. Agora acertei sem querer, né? Então, Oi, pode falar. Decorridos 5 anos o título aqui é da desapropriação com pagamento em título. Título, Isso, aí o artigo 8º. Decorridos 5 anos de cobrança de IPTU progressivo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o município poderá proceder à desapropriação do imóvel. Se ele permaneceu inerte, sem cumprir a função social urbana, ele é desapropriado, não obstante, ele pagou. Se ele não pagou IPTU, ele vai ter que pagar. E Oi? Desapropriado não, assim, mas já estão notificando proprietários para a incidência do IPTU progressivo no tempo. Não, mas essa lei é a Estatuto da Cidade Federal. Depois tem a lei do município aqui, que é 2010, 2011. Aí depois o pessoal ficava discutindo. Por quê, pessoal? Olha uma outra discussão que tem. Tem uma coisa que chama alíquota efetiva. A alíquota efetiva é o quanto você pega, vamos supor, valor do IPTU, R$ 2.500. Valor venal do bem, 100 mil. A alíquota efetiva, ela vai ser o quê? 2,5%, porque é o que você paga de imposto dividido pela base de cálculo, que é o valor venal. Então, o que acontece? Por que isso, pessoal? Na consolidação que eu passei para vocês, reparem que é que nem o imposto de renda, o IPTU, né? Tem a alíquota imóvel residencial 1%, vai mudando a faixa do valor venal, vai adicionando o quê? Um acréscimo de alíquota. Tem isso daí. Então, quando você calcula a alíquota efetiva, pode dar um número diferente daquela soma.
Né? Aí o pessoal falava, mas dobra qual alíquota? A alíquota nominal, 1%, a alíquota que tem a progressividade no valor venal, né? Eu somo esses acréscimos de alíquota, ou a alíquota efetiva. Gente, isso é uma discussão que, assim, é uma coisa aparentemente simples, mas a discussão, assim, ela não encontra limites. Então, o que acontece? Quando você diz a questão do imóvel desocupado, é o mais difícil de você verificar, porque se vê a foto aérea, você não sabe qual tem e qual não tem. Não é uma análise que você pode fazer assim, tranquilamente. Agora, já a não construída é mais fácil. Então, isso é coisa da pessoa ir em loco, é uma coisa muito difícil. E volto a dizer, é uma questão semelhante ao que a gente viu lá na lei, num dos exemplos que eu falei, da taxa de fiscalização do estabelecimento, o cara que estabelecesse banheiro. Como é que eu vou fiscalizar uma cidade como São Paulo para ver quem põe banheiro no estabelecimento para eu dar a isenção da TFE? Então, realmente, é uma lei, mas é assim. Se pegar, pegou. Né? É a mesma coisa. Você tem lá o policial na rodoviária. Está passando o carro, ele está com aquele radar que ele mira. Aí ele pegou um carro aqui, mas ao mesmo tempo passou o outro lá e ele não conseguiu pegar. Ah, então eu não vou pagar porque ele não pegou outro cara? Não é assim. Então vamos supor, na marginal, tem um radar que não funciona. O pessoal passando a 120 por hora, limite é 90, 120, 120, 120. Aí um dia conserta o radar. Ah, mas isso aqui nunca funcionou, agora tá na lei, pode funcionar. Então é assim, tem isso daí, aí é uma questão de eficácia da lei. A lei não está tendo eficácia, mas ela está valendo. E a hora que a autoridade competente pegar, vai poder aplicar as penalidades cabíveis. Tá? Para aquele... Sim, mas é como o IPTU é um fato contínuo, você sempre vai ter, todo ano você vai ter um IPTU para pagar. Né? Mais alguém queria falar? Não? Oi. Não, a gente pode voltar. Não, tô conversando aqui com vocês. Desculpa falar de novo sobre Imagina. isso, mas quando a gente vai fazer o projeto no gabinete, o grande problema que a gente tem é exatamente com a lei de responsabilidade fiscal de fazer aquele demonstrativo de renúncia fiscal. De renúncia fiscal. Né? Você pode dar uma ideia mais ou menos de como a gente pode dar início nesse estudo? Olha, eu vi casos em que o legislativo pede para o executivo fazer. Então, outra coisa, você pode pedir os dados para o executivo, mas aí você pode ver o seu dado, o seu cálculo questionado. Né? Então, porque aí não existe um jeito de fazer isso. Tem várias formas. Você pedindo os dados, tudo bem, mas aí o cara vai questionar os seus dados. Administração tributária, porque aí o projeto de lei vai passar para eles falarem. Aí ele vai falar, olha, mas você... Porque é assim, pessoal, as pessoas falam, né? Ah, não, os números dizem isso. Gente, eu questiono muito os números. Porque os números, não é que os números mentem, os números não falam, mas quais são as hipóteses que estão por trás desse número? Professor, né? Um exemplo prático. Se eu faço um projeto de lei aqui na Câmara, não solicito informações à administração, faço a minha conta de renúncia, o projeto é aprovado, vai para o Executivo para sanção. Nesse momento é que o Executivo pede à administração para verificação daqueles números? Não, antes nas audiências públicas. Nas audiências públicas ele já vem aqui. Agora, eu te falo uma coisa, se você... só uma coisa, esse aqui é dele, tá aqui, ó. Você passa para mim? Obrigado, hein? É assim, nas audiências públicas. E o que acontece? Nesse caso, você pode fazer esse estudo, mas sempre que você fizer, é importante você especificar a fonte. Se você tirou de um site, gruda o link do site lá, tipo, olha, sabe por que isso dá mais credibilidade? Você está mostrando a cara. Aí o cara vai discutir a hipótese do cálculo, mas aí são outros 500. Ou seja, você está falando, a informação que eu peguei é oficial, está aqui e eu fiz assim. E tipo, faça de um outro jeito, né? Aí a pessoa vai ter que fazer de outro jeito. Pode fazer, e pode ter essa discussão.
Mas, na pior das hipóteses, tem pelo menos 2 números. O seu e da administração tributária. Porque se ela fizer o cálculo, ela já fez aquilo que você precisava. Uma outra pergunta dentro dessa mesma questão. Esse cálculo que o legislador colocou no projeto de lei, ele pode ser usado para veto pelo Executivo? Não, vetar é uma decisão política do Executivo. Ou de legalidade. Mas aí não é uma questão existe uma estimativa. É assim, não é um chute. Não é que nem. Vamos supor, você vai pegar a avaliação de imóvel. Tem 2 formas de fazer. Tem gente que chama, vou chamar um corretor, o corretor faz, esse imóvel vale R$200 mil. E tem uma outra forma, que é uma norma da BNT, que você pega imóveis próximos, faz uma regressão linear, e aí você determina o valor daquele imóvel por regressão linear. Claro que esse método é muito mais confiável do que o achômetro do corretor. Então, vamos supor, se você fez o cálculo, o cálculo está lá. Se vão aceitar o cálculo ou não, eu penso assim, quando a gente toma a iniciativa e a pessoa quer derrubar o que a gente fez, ela vai ter que fundamentar. Então, ela vai ter que fundamentar isso daí. Agora, na questão, isso eu digo em termos de uma audiência pública. Na questão do veto do prefeito, aí é um ato político. Ele vai das razões do veto. Mas ele pode falar ou não do cálculo. Aí... A minha dúvida é exatamente essa. Se ele pode vetar por ilegalidade, alegando que os cálculos não estão corretos. Não, mas aí eu não entendo. Fica difícil você enquadrar isso na ilegalidade, porque o que acontece? O estudo de impacto foi feito. Se você falar assim, chegar lá, não, impacto orçamentário é 10 milhões, e não fala de onde saíram os 10 milhões, para mim não há estudo de impacto orçamentário. Agora você pegou, você fez, tirou as informações que são correlacionadas com a lei, você fez. Se o valor é aquele ou não, são outros 500. Mas você está atendendo, você está apresentando um estudo de impacto. Aí você vai falar, pode acontecer? Pode, ninguém segura o braço do chefe do Poder Executivo. Mas eu acho assim, o pessoal que estuda técnicas de negociação fala o seguinte, quando você vai negociar, vamos supor, a compra de um carro, você põe um valor, você fixou a âncora. Então vai ficar girando mais ou menos em torno daquilo, não vai sair muito daquilo. Então, quando você faz uma análise que estiver bem fundamentada, você colocou a âncora. Eu entendo que aí, nesse caso, não é um problema de legalidade. Aí, o Executivo pode falar, por uma questão de conveniência e oportunidade, eu entendo que não deve haver esse projeto, essa renúncia fiscal. Entendeu? Aí ele pode ir por outro lado, até ele não questiona o seu cálculo e vai pelo outro lado, que aí é um ato político, a gente não tem como controlar. Mas ilegalidade... Mesmo que os cálculos dele sejam divergentes, você apresenta um cálculo assim, razoável, que tem as variáveis do projeto de lei, você juntou. Aí eu entendo que não cabe a ilegalidade. Mas a gente sabe, também tem esse negócio. Teve uma decisão que eu vi, foi julgada pelo menos 2 vezes pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, porque os servidores do município têm uma coisa que os servidores do Estado não têm. Quinquênio, por exemplo, incide sobre o salário base. Aqui na Câmara é assim também? Então, no Executivo também. No Estado, não, incide sobre tudo. E dá uma diferença. E muita gente entrou com ação. Aí os advogados argumentavam, eu não lembro se era artigo 92, eu não lembro se era 92 da Lei Orgânica, que falava sobre o quinquênio. Poxa, aí isso é uma decisão no TJ pelo órgão especial que determina a inconstitucionalidade, que falava, olha, é inconstitucional o legislativo versar sobre remuneração do executivo. Gente, para. Ele não pode reajustar, ele não pode falar que o valor do salário do auditor é tanto, que o valor do salário do servidor, do executivo é tanto. Isso o legislativo não tem, é vício de iniciativa. Mas aquilo era uma previsão abstrata, como a Constituição Federal tinha, como a Constituição do Estado tinha, a Lei Orgânica também tinha. E outra, me diz se o chefe do Poder Executivo atua em qualquer segmento do processo legislativo da Lei Orgânica. Não atua. Lei Orgânica, se eu não me engano, é promulgada pela mesa, Pela mesa da Câmara. Não passa nem... eu sei que não tem sanção do prefeito. Muito menos veto. Então é uma coisa assim, você fala, arruma uma justificativa melhor. Mas o que aconteceu?
Valeu. Então, quando você me pergunta, pode? Eu falo, olha, eu já vi cada coisa acontecer, gente, que poder não deveria, mas acontece, entendeu? Eu já tive projeto aqui na casa vetado pelo executivo, com alegação de impossibilidade de fiscalização. Então, aí entra aquilo que eu te falei, dessa questão. Não conveniência nem mérito. Né? Então, mas aí às vezes a pessoa pesa a mão, entendeu? Não sei, às vezes você pegou o cara num dia ruim lá, o cara estava mal-humorado, escreveu impossibilidade. Não, pode acontecer. Mas essa questão do custo da fiscalização é uma coisa que é interessante ser ponderado pelo legislador. Né? Porque eu vou falar, gente, quando a gente vê uma lei que realmente assim pensou nessas variáveis, gente, dá prazer, sabe? Dá prazer. Você fala, puta, que legal, essa lei vai sair, um negócio legal, não vai ter problema para aplicar, porque às vezes nós vimos aqui projetos de lei que eu acho que o vereador teve uma ótima intenção, mas faltou uma expertise para ficar assim 10 o projeto. A gente viu na sexta-feira que tinha uma coisinha só para mudar. O cara foi preciso, ele especificou as doenças, fez uma série de coisas que realmente você fala, é louvável essa iniciativa legislativa. E quando a gente faz um negócio que fica 10, gente, eu gosto muito de ver isso. Sabe? E principalmente a função de vocês, que são assessores, gente, que estão nessa parte Porque o dia a dia, eu imagino que o dia a dia do vereador é uma loucura aqui, tem plenário, tem isso, tem aquilo, tem comunidade que vem falar com ele, tem... Gente, sério, então, essa função legislativa tá, assim, tem um peso muito grande na mão de vocês. E eu falei isso pro Matheus, eu falei, Matheus, é interessante chamar os assessores dos vereadores, porque são eles que estão na linha de frente lá, assessorando diretamente na redação do projeto de lei. Então, é interessante passar isso para eles, né? Tanto que o curso foi fechado para quem não é da Câmara, né? E então, eu acho assim, eu fiquei assim bastante motivado com a forma como vocês incorporaram isso, porque vocês poderiam não se interessar, falar, tem isso, mas então, eu acho assim, se vocês vieram sexta-feira, que a maioria do pessoal veio sexta-feira, tudo bem, tem gente que falta um dia, faltou, a vida da gente tem isso daí, não tem essa coisa. Mas eu estou falando, todo mundo que pisou aqui um dia já sabe que tem essas questões. Entendeu? E agora vai pensar um pouquinho nisso. Então, é isso que eu falo, gente. Para mim, valeu a pena. Né? Eu falo que o que a gente faz na vida tem que valer a pena. Para mim, valeu a pena, né? Eu realmente fiquei bastante satisfeito, o pessoal participando, perguntando. Olha, isso para mim é bastante gratificante. Eu falei, poxa, foram 3 noites que eu vim aqui e realmente alguma coisa mudou. E senti o reflexo disso. Bom, gente, não sei, de alguma forma vai acontecer. Né? Acho que o mundo começa assim com pequenas mudanças. Né? Quando eu estudei engenharia, né, o professor passou um filme de barragem, assim, de terra, que você vê a barragem assim, sendo levada. Nossa, você fala, meu Deus, como é que acontece isso? Sabe como acontece isso? Com uma infiltração na base da barragem que vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando você está vendo, vocês viram Mariano que foi, né? É isso. Mas aquilo começou há tempos. A mesma coisa que separação de casal. Não foi aquela briga que separou o casal. Na verdade, o cara já não respeitava a mulher respeitava o cara, e brigava. E se caía uma gota da pasta de dente, brigava. Né? Aí eu falo assim, eu sempre falo, gente, para onde... Assim, tem maneiras de ver as pessoas. Primeiro, você vê uma pessoa perguntando para ela quem ela admira. Porque quem ela admira tem os atributos que ela gostaria de ter, ou ela tem e não sabe que tem, ou ela sabe que tem, mas assim... vai ser alguém que se identifica com ela. Então, é assim, a gente, na verdade, precisa o quê? Precisa ter esse começo. Pequeno, que nem no caso da ruptura da barragem, que é uma tragédia, isso, mas eu digo assim, as mudanças na vida da gente começam pequenas.
Às vezes uma pessoa, conhece uma pessoa no aniversário, fala, aí depois não vê mais, daqui 2 anos está namorando, casa, tem filho com a pessoa. A coisa começou lá. Quando ele viu a primeira vez, alguma coisa já mexeu. Às vezes a gente nem percebe, mas mexe. Então, é isso. O que eu acho fantástico, gente, é que as pessoas, assim, é bom quando elas se dão conta que elas são agentes de mudança da realidade. Isso aqui, pessoal, o mundo nunca vai ficar Vocês vão falar assim, bom, você falou que é idealista, mas... Não, nunca vai ficar mar de rosas, mas pode ficar melhor do que está. Se ficar melhor do que está, é bom para mim, é bom para vocês, é bom para todo mundo, gente. Né? Então, assim, é que eu falo, depende da gente. Vamos incorporar as melhorias, melhorar como pessoa, melhorar como profissional, né? Melhorar como pai, como marido, como namorado, namorada, esposa, irmão, né? Porque a gente sempre quer mudar o mundo, pô, mas eu lembro uma vez que eu namorei uma menina que, acho que eu falei isso, no centro espírita, o pessoal se matando no estacionamento e chegava todo mundo se abraçando. Eu falo, sai todo mundo se matando querendo sair primeiro. Eu falo, o que essa pessoa aprendeu? Ela aprendeu, legal, ótimo. Mas ela aprendeu só quando ela entra lá no centro, quando ela sai, ela esquece. Aquilo tem que premiar a vida da pessoa. Né? Eu me sinto bem falando uma coisa que eu não sou. Né? Ou eu sou quando eu entro daquela porta. Aí eu saio, já pensou? Eu tive professores, pessoal, que chegava aqui na sala, oi, tudo bem? Nossa, você adorava o cara. Você se forma, foi pedir emprego pro cara, na empresa do cara, o cara podia falar, olha, putz, Marcos, eu não... Tinha cara que nem recebia você, vai, sai daqui. Aí você fala, putz, esse cara... porque ele queria ser o professor homenageado. Farsa. Né? Então, gente, é isso que eu falo. Só que você vai falar assim, poxa, o cara é isso. O erro está nele, não está em mim. Esse erro não está em mim. Então é isso que eu falo. Né? Acho que a gente tem que... E outra coisa, gente, a gente não percebe, mas na casa da gente, na comunidade que a gente vive, a gente é exemplo. Eu estava falando com um colega que trabalha comigo, que ele falou, minha mãe, com 3 filhos, não perguntei a história do pai dele, e o cara batalhou. Ele dava aula numa escola municipal e, na verdade, agora o cara está lá como auditor. Eu falei, cara, você é um exemplo para os seus irmãos. E para muita gente que mora onde você mora. Né? Porque, eu não sei, eu já vejo uma coisa, as pessoas querendo fama, querendo isso, querendo aquilo. Gente, a vida da gente não precisa... Você pode ser muito bem feliz sem ter isso. E eu me pergunto, se você tiver isso, se você não vai ter a menor probabilidade de ser feliz, porque as pessoas vão se aproximar de você querendo, né? Olha, estão andando com fulano que é cantor, não, fulano que é isso, fulano que é importante. Não sei, né? A gente às vezes não vai querendo as coisas sem se perguntar por quê. E, na verdade, o exemplo está do lado da gente. Né? Eu acho que o exemplo vale mais do que 1000 palavras. Uma criança sabe muito bem captar o exemplo dos pais. Ela olha e fala, peraí, meu pai é aquilo que ele fala. Ou meu pai não é aquilo que ele fala. E ela vai agir de acordo com isso. Né? Que é a herança dos comportamentos. Então, você é uma fonte de exemplo para as outras pessoas. E, gente, isso pega. Isso pega. Porque às vezes a pessoa vê você fazendo um bom trabalho, da mesma forma que aquela pessoa que, né, é preguiça, não quer saber fazer nada, não sei lá, contagia, a coisa boa contagia também. Então estejam cientes disso, porque a gente é observado, não é Big Brother, não quero pôr terror, mas a gente é observado muito mais do que a gente imagina. Então a gente é exemplo sim, pessoal. E vou falar, vocês deram o exemplo aqui, não estou assim rasgando seda com ninguém, mesmo quando eu fazia sustentação oral no Conselho Municipal de Tributos, eu não ficava, não, em que pese, doutor, não sei o que, eu só falava, senhora presidente, senhor vice-presidente, demais conselheiros e presentes, nossas cordiais saudações. E pau. Ia. Então eu não sou de rasgar seda, de ficar... Mas realmente achei, olha,
num período de recesso parlamentar, gente. Vocês vieram, e não é só vieram, vocês participaram. Olha, estou muito satisfeito. E eu falei com o Matheus sobre uma nova edição do curso. Se houver a possibilidade, eu tenho interesse, sim. E muito disso é baseado na postura de vocês em sala de aula, gente. Então, vocês me motivaram a, eventualmente, continuar disseminando essa parte aí de conhecimentos de direito tributário aqui nessa casa, né? A casa do povo, né? É minha casa, a casa de vocês, a casa de todo mundo. E é isso, gente. É procurar melhorar alguma coisa para o dia de amanhã, né? Eu acho que nós vamos colher os frutos, os filhos vão colher os frutos, os netos vão colher os frutos, enfim. É um trabalho que não para nunca. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Professor, pode falar. Eu prometo que é minha última pergunta. Não, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Com relação às multas, que a gente falou que não entravam como renúncia fiscal, na renúncia fiscal como renúncia tributária. E no caso de taxas e tarifas, entrariam? Cuidado. Por exemplo, a taxa de anúncio de estabelecimentos comerciais. Um projeto de lei que dissesse que se o cara mantém a fachada dele pintada, ele teria isenção da taxa de taxa é tributo, então taxa é tributo, então é renúncia fiscal. Tarifa, cuidado que tarifa e preço público, ela é determinada por contrato, isso não é tributo. Aí é uma outra história, porque aí vai entrar naquilo que o nosso colega falou, que tem duas coisas. Aí tem a questão se vai ter um subsídio, né, do município. Vamos supor, pegar a tarifa de ônibus. Pedágio urbano, pode ser? Pode ser pedágio. Né? É que a grande questão do pedágio é que ele é na esfera estadual, né? Na rodovia estadual ou na rodovia federal. Não, mas se fosse um pedágio urbano aqui... Se fosse um pedágio urbano, então, aí, vamos supor que a marginal, né? Sempre se fala em pedágio na marginal. Supondo que haja um contrato, é feita uma licitação, uma empresa concessionária vai cobrar o pedágio lá, como é feito nas estradas. Isso não é tributo, só que quando você dá uma isenção disso daí, você altera o equilíbrio econômico. Nossa, eu estou sem voz. Ó. Deixa eu só tomar uma água. Você altera o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, talvez isso teria que vir sob a forma de subsídio do município para cobrir aquilo que a pessoa que é alvo desse benefício não vai pagar. Por exemplo, nesse caso que a gente está falando do pedágio na marginal, se é instituído o pedágio na marginal, uma tarifa, eu como parlamentar faço um projeto de lei para quem tem carro vermelho não pagaria a tarifa. Então, mas aí pera um pouquinho. Isso poderia permitir que a concessionária aumentasse o valor da tarifa? Então, aí é a forma como vai dar. Só que aí já tem um problema. Se você falar quem tem um carro vermelho não vai pagar tarifa, aí eu posso questionar isso judicialmente do ponto de vista do princípio da legalidade. Ué, porque meu carro é verde, o dele é vermelho, o que você está justificando? Foi um exemplo, seja, eu digo assim, que tem isso aí. Não, tudo bem. Pode. Pode sim. Exemplo, a gente teve a taxa lá dos veículos, da inspeção veicular. Taxa não, tarifa da inspeção veicular. Nesse caso, carro zero estava isento. Pode, isso pode. Mas uma coisa é assim. Uma coisa é você fazer isso antes da instauração do regime, antes da pessoa celebrar o contrato, antes de sair edital, tudo. Isso já está previsto, tudo bem, não tem problema. Outra coisa é, na execução do contrato, você fazer uma lei que incida sobre essa relação. Aí tem que tomar um cuidado, porque, na verdade, o poder concedente é o executivo. Aí, o que as pessoas poderiam estar questionando? É a interferência do legislativo no executivo. Pode acontecer isso, né? Então tem que tomar cuidado. Então é importante saber o que é tarifa, o que é preço público, né? Eu acho assim, numa alternativa dessa, talvez fosse mais interessante o vereador tentar conversar com o prefeito para ver como isso vai, se o prefeito tem interesse, do que tentar bater de frente, porque, eu volto a dizer, legislar é um ato político, né? Aí se subordina às regras do regimento dessa casa, da lei orgânica, da Constituição do Estado, da Constituição Federal, e no caso do tributário também, do CTN, né? Mas, em regra, seria isso daí.
Mais alguma coisa, pessoal? Bom, então eu queria agradecer a presença de todos aqui. Obrigado, pessoal. Realmente vocês motivaram uma eventual segunda edição desse curso. E é interessante, né? Porque a gente não encontra isso em livro nenhum, né? Isso que é interessante. Mas gostei bastante. Vamos ver se a gente consegue... vou falar com os organizadores do Senan, ver se a gente consegue divulgar também, tomar essa parceria com uma coisa mais institucional, assim, para que ela possa ter uma maior amplitude, né? Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Tendo qualquer dúvida aí, vocês têm meu e-mail, a gente conversa. Tudo bem? Obrigado, então.